Viram como o poema tem grande relevância no nosso direito, na nossa aprendizagem, quando nós falamos em verdade? Pois bem, eu disse a vocês que um dos pilares do nosso direito, da nossa história, né, que tem origem em Roma, vai se basear na filosofia, porque nós temos fé, razão, crença, nós pensamos e nós estamos buscando a nossa cognição, a nossa formação. Com isso, essa filosofia, ela vai ter um conteúdo. E qual é o conteúdo? O conteúdo da filosofia é tudo, tudo é conteúdo da filosofia. Qual é o método da filosofia? O método da filosofia é a razão, o pensamento. E qual é a finalidade da filosofia? A verdade dos fatos. Por isso que nós indagamos o que, por quê, para quê e como, para buscar a fundamentação de verdade e não as meias verdades, embora nós saibamos que não existe verdade absoluta. Qual é a diferença entre filosofia e ciência? A filosofia estuda o todo, enquanto a ciência ela estuda um determinado setor. A filosofia busca seus pressupostos, enquanto a ciência já tem uma área específica. A filosofia tem como objeto de estudo o direito, a justiça, a liberdade, a amplitude de tudo, enquanto a ciência busca o conhecimento dentro de um laboratório de química, de física, algo mais específico. Então a filosofia é indagadora, é interrogativa. A ciência não. A ciência é centrada, fechada, é positiva. Os elementos que vão formar o fenômeno jurídico serão compostos pela relação entre direito, justiça e liberdade. Os três elementos juntos compõem o que nós chamamos de fenômeno jurídico. É esse fenômeno jurídico que nós vamos trazer de dentro da história, de dentro daquilo que nos foi contado, que nos foi repassado. E com isso nós falamos em direito e justiça. Quando nós falamos em direito e justiça, nós vamos lembrar de Aristóteles na antiguidade, vamos lembrar do século XVII, da modernidade, e passando pela Idade Média, com o período medieval, o feudalismo, as invasões bárbaras e o excesso do cristianismo. O direito, nós sabemos que ele pode ser natural e que ele pode ser positivo, eles vão trazer características diferentes, e além de natural e de positivo, esse direito pode ser objetivo e subjetivo. Subjetivo quando é a minha faculdade, objetivo quando são as ordens ditadas por um ente soberano, por um Estado. E com isso nós podemos destacar nesse conceito de direito alguns pensamentos do Hans Kelsen, do Miguel Reale, do Pontes de Miranda. O Hans Kelsen vai trazer um conceito de direito mais purista, e ele admite somente o direito objetivo. Ele diz que norma válida é norma editada pelo Estado. Se foi feita pelo Estado, é uma norma. Caso contrário, não é. É um purismo do direito, é uma aceitabilidade pura, é assim e ponto. Miguel Reale admite tanto direito objetivo quanto direito subjetivo, como forma de complemento. E o Pontes de Miranda reconhece as duas classificações, porém entende que o direito subjetivo, a faculdade jurídica de usar ou não, é consequência do direito subjetivo. Então nós temos três ícones quando formos buscar o conceito de direito de grande respeitabilidade. O direito se classifica de modo estatal e de modo não estatal. De modo estatal, pela criação do nosso ordenamento jurídico, e com isso nós falamos da figura de Norberto Bobbio, com a teoria do ordenamento jurídico, e temos também a figura de um direito não estatal, quando o ordenamento jurídico é formado tanto por normas criadas pelo Estado, quanto por normas criadas por um particular, por um ente particular. Direito e justiça, sob o ponto de vista histórico, no primeiro momento, nós vamos lembrar da primeira geração de sofistas e do pensamento de Protágoras, e da segunda geração de sofistas com o pensamento de Hípias de Elis. São pensamentos que vão ser sempre voltados à figura do homem. O homem vai ser sempre o objeto de estudo desses pensamentos.
E aí vocês vão observar no material que nós vamos ter alguns destaques aos sofistas, a figura de Sócrates, que é o grande interrogador, ele nunca deu uma resposta pronta e inacabada, ele sempre responde com uma interrogação. A figura de Aristóteles, alguns destaques no que tange a Idade Média e a divindade, né, a deusificação, e a Idade Moderna, que é a partir do século XVII, século XVIII, meados do XIX, século XX e XXI, já chega a nossa contemporaneidade. Quando falamos em justiça, nós falamos numa justiça que busca uma igualdade, mas a justiça não deve buscar uma igualdade. A justiça deve buscar uma distributividade, e isso nós vamos chamar de equidade. E quem vai falar dessa equidade vai ser o John Rawls. O John Rawls vai dizer que nós estamos inseridos dentro de um ordenamento jurídico fechado e que nós temos normas que nos impõem regras, mas que essas normas que nos impõem regras, quando for solucionar o nosso conflito, tem que solucionar de forma equilibrada, equitativa, e não de forma igualitária. E aí nós usamos aquele exemplo dos menininhos assistindo o jogo de futebol do outro lado do muro. Um baixinho, um mediano e um mais alto. Se eu trabalhar com igualdade, eu vou dar um caixote para cada um. Igualdade? Mas eu fiz justiça? Não. Se eu der 2 caixotes para o menorzinho, um caixote para o mediano e nenhum caixote para o mais alto, eu estarei fazendo justiça, porém eu estarei sendo equânime, eu estarei aplicando com equidade. E o John Rawls vai chamar isso de justiça distributiva. Hans Kelsen vai dizer que nós estamos num ordenamento jurídico estritamente fechado, onde a coação vai punir aquele que descumpre. E ele vai dizer que existe uma norma superior que é aplicada. Então, nós vamos pensar na pirâmide do Hans Kelsen, no topo a nossa Constituição Federal, estabelecendo a teoria pura do direito do Hans Kelsen. O Norberto Bobbio traz a aproximação do direito a outras disciplinas, tais como a sociologia e a história, que não devemos interpretar de maneira isolada, mas sim em conjunto com outras normas. Então ele abre o nosso sistema jurídico para uma aceitabilidade às interpretações. Temos a figura de Hegel também quando nós falamos de filosofia, de história. Quando nós falamos em Hegel, nós pensamos em dialética, a busca do bem comum e a relação entre pessoas. Os indivíduos, para o Hegel, devem ter uma boa relação, e essa boa relação é o que faz a política e que vai surgir a política hegeliana e romana. Miguel Reale vai trazer a sua teoria tridimensional do direito para justificar o que é o direito a partir de 3 elementos: fato, valor e norma. Fato é tudo aquilo que acontece na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Valor são os nossos valores éticos, morais, e a partir desses valores da sociedade, ditando o que é certo e o que é errado, nós vamos ter a criação de uma norma que vai intervir nas nossas vidas, que pode inclusive cercear a nossa liberdade, mas nem por isso nós deixamos de ser livres, porque nós fazemos o que nós quisermos e bem entendermos. John Rawls, da justiça distributiva, que eu disse para vocês, ele é um neocontratualista e ele vai trazer a relação da equidade e vai destacar isso como fonte de grande relevância dentro do nosso ordenamento jurídico. A partir daí, nós podemos buscar um verdadeiro conceito de história. A história, ela vai ser a descrição dos acontecimentos, as narrativas, um processo evolutivo. Por que processo? Porque nós, enquanto seres humanos, nos desenvolvemos, estamos em constante transformação. Nós não evoluímos e paramos, por isso que é processo. Senão, falaria apenas evolução. Evolução evolui e para, processo continua mudando. E os interesses do direito também mudam, porque os interesses das pessoas também mudam, né? Com isso, nós vamos ter a criação de alguns institutos jurídicos, como o casamento, as propriedades, né? E tudo aquilo que pode ter ocasionado um problema vai fazer parte de uma narrativa. Então, quando nós narramos,
os fatos que acontecem na nossa vida em sociedade, nós estamos trabalhando com a figura do direito. E aí, para encerrar, tem uma outra música, né? E que vocês vão olhar na apostila também, e aí vocês peguem o playback e cantem em cima aí para vocês aprenderem um pouquinho. A música diz assim: eu tenho tanto para estudar. Ela é em cima da música Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto para estudar, muitas matérias para rever. Assim é grande o meu esforço em aprender. O nosso mestre aqui está para poder nos explicar. Como é grande o meu esforço em aprender. Estudar direito, buscar conceitos, também princípios e analogias. Não é maior que o meu esforço em aprender. Me desespero para estudar alguma forma de decorar, mas assim é grande o meu esforço em aprender. Nunca me esqueço nem um segundo e como é grande o meu amor por você, porque o meu estudo é a melhor coisa do mundo. Então estudem, dediquem-se e assim nós encerramos a nossa primeira aula de História do Direito e Direito Romano.